Então, sempre quis ser médica, mas a primeira faculdade que eu comecei foi fisioterapia, né? Porque, na verdade, eu não sou de Marau, né? Eu nasci em Cruz Alta, vim pra Marau, eu tinha 6 anos de idade, porque minha mãe teve uma oportunidade de trabalhar, né? Ela foi chamada aqui, na época ainda quando eu tinha Hospital Providência, e ela foi a primeira fisio a chegar na cidade. Então, naquela época, eu lembro, assim, que nem existia fisioterapeuta, tinha só auxiliar de fisioterapeuta. Então, tipo, a clínica era cheia de paciente, assim, eu ficava no hospital até, tipo, 10 da noite com a minha mãe e caminhava por tudo. Tipo, onde dava pra mim entrar, eu tava entrando, assim. Então, sempre tive um contato com o hospital, tive muito contato com a PAI, quando pequena também, em função do trabalho da minha mãe. E foi crescendo essa vontade da área da saúde. Eu fiz o vestibular, passei em Pelotas, que é onde eu tenho formação, na Universidade Católica de Pelotas. Fui para aquela cidade, longe de tudo e de todos. Lá eu sempre participava de estágio extracurricular, né? Eu fazia parte das ligas, fiz parte da liga de endócrino, de oncologia, várias coisas. No início, assim, porque não sabia muito o que eu queria. Quando eu comecei a pensar no que eu ia fazer, eu fiquei bastante balançada em oncologia. Tanto que quando eu vinha de férias, eu fazia os estágios ali em Passo Fundo, no hospital da cidade, né, que é agora o Hospital de Clínicas, e achava que ia fazer oncologia, assim, porque tinha um carinho, tinha uma escuta que os meus próprios professores diziam que era um pouco diferenciada, assim, uma sensibilidade diferenciada, mas nunca pensei em fazer psiquiatria. Daí a psiquiatria eu encontrei ela no final da faculdade, que é onde a gente passa, e em Pelotas ela é bem forte, assim, a psiquiatria é considerada bem boa. E eu tinha uma colega que a gente sempre fazia dupla, que queria psiquiatria. Então, assim, aquela coisa de aluno, né? Tem 15 fichas, divide, dá 2 pra cada um, mas vai sobrar a outra. Quem que pega? Sempre a minha dupla pegava, porque ela queria psiquiatria e eu acabava atendendo mais, né? E aí eu fui percebendo que eu tinha muita facilidade com esses pacientes, o que pra muitos colegas nunca foi fácil, assim, né? Mas paciente psiquiátrico, mas que saco e tal. E um dia um professor meu, que era novo até na instituição, recente tinha chegado, falou assim: mas Carolina, tem certeza que tu nunca pensou em fazer psiquiatria? Tu tem uma capacidade de insight e de ver o funcionamento do paciente de uma forma muito legal. Ele falou: tenta olhar com outros olhos. E eu acabei fazendo ali em Passo Fundo, né, que aí eu conheci o Jackson Ibner, o Saraiva, assim, que foi meio que as pessoas que eu tive contato ali o Riffel também na época. Daí eu consegui fazer estágio no Bezerra, que é o hospital psiquiátrico, né, fazer plantão também, e gostei muito. E eu pensei assim, não tenho que sair correndo, escolhendo, né, o que eu quero pro resto da minha vida, não que a gente não possa mudar, né, mas eu disse, então quem sabe eu vou trabalhar, juntar uma grana pra ir pra residência. Daí eu fui trabalhar na Alvorada. Trabalhei lá 7 meses, que lá é uma modalidade assim, que eu morava na cidade, né, então eu era médica do posto e do hospital, né, às vezes chamava de madrugada, assim, era bem puxado. Passei em 4 lugares, escolhi ir para Lajeado, né, que é com a intenção de morar lá até. Fui a primeira turma lá de Lajeado, tive uma experiência fantástica com a saúde mental lá, porque Lajeado é uma cidade de 80 mil habitantes, mas eles conseguem ter todas as esferas de CAPS, né, que é Centro de Atendimento Psicossocial. Eles têm infantil, tem álcool e drogas, tem adulto, então eu tive todo esse contato, assim, né, e acabei voltando, porque eu conheci lá em Lajeado, então, meu namorado, né, e ele trabalhava no hospital onde eu fiz residência. Mas era ele é da parte financeira, né? E ele acabou tendo um convite pra mim pra Passo Fundo, no Hospital de Clínicas ali. E daí a gente veio, analisou, pensou, né, e tal. Eu falei, eu acho que é uma boa. Eu sempre tinha vontade de voltar também, mas tava gostando bastante de Lajeado, né? E a gente resolveu voltar. Daí hoje, então, eu atendo aqui, sigo atendendo em Lajeado, né? Comecei uma formação já desde o ano passado, no Clínicas, em psicoterapia. A psiquiatria é uma especialidade muito diferente de todas as outras, né? Eu sempre digo que o remédio da pressão alta, ele vai agir igual para todo mundo, né? Vai diminuir a pressão, vai regular a pressão. O remédio psiquiátrico, eu nunca posso pensar que ele vai ser igual, porque nenhuma pessoa é igual a outra, né? Então, tem que pensar nas individualidades, tem que pensar
no valor da medicação, né? Paciente geralmente que faz tratamento psiquiátrico é um tratamento longo, né? Então assim, se meu paciente pode usar a medicação, vai ter condições de seguir, né? Tem todo um lado social assim na psiquiatria que eu acho importante de pensar, né? Eu faço psicoterapia só de adulto, né? Não faço de infância e adolescentes, dependendo da idade eu atendo. Mas se não encaminho, tenho vários psicólogos aqui já que eu tenho bastante contato, assim. Então eu sempre tento ter um contato bem legal com elas, porque eu acho bem importante, né? A gente não faz o trabalho sozinho, né? Na psiquiatria, a gente precisa contar com outros profissionais. No caso do autismo, a própria terapeuta ocupacional, né? Fono, outros casos, né? Eu acho isso bem importante. E eu cresci com uma visão assim, né, pela própria história da minha mãe, assim, de ser o paciente ser multi, né? O paciente não é só de uma pessoa, né? Esse paciente não tá dormindo bem, tá, mas tá com dor, tá com algum problema, o que ele tem, né? Então, eu consigo também aqui dentro da clínica fazer um trabalho bem legal, né? A questão da atividade física, né? Que às vezes a gente acha que é só uma questão estética, né? E tá comprovado cientificamente que para a questão de ansiedade, estresse emocional, esgotamento emocional, atividade física é um dos primeiros tratamentos. Tanto que nos Estados Unidos, assim, se o paciente vem com coisas de ansiedade, antes mesmo de prescrever um ansiolítico, se for uma ansiedade leve, o psiquiatra fala para fazer atividade física e depois retornar. Né? Então, uma das coisas que eu acho bem importante é a atividade física, né? O próprio Pilates, que acaba fazendo que tu se concentre em ti, assim. Porque às vezes também tu tá na academia, tá lá fazendo alguma coisa e tá com o pensamento, né? E pra pessoa ansiosa, por exemplo, é horrível, né? Então o Pilates também me ensinou muito, assim, a viver no agora, assim, né? A respirar corretamente, a viver no agora, né? Então acho essa questão da alimentação, da atividade física, né? De fazer coisas que a gente gosta, de parar pra se olhar e ver o que tem semanas que não tá legal, tem semanas que não tá legal, né? Mas o que eu tô fugindo muito das coisas que eu gosto de fazer, eu apesar de vir de uma mãe que trabalha muito, assim, né? Uma das coisas que eu botei, assim, como meta é que eu vou ter limites, né? Não vou extrapolar, porque também isso vai fazer com que eu atenda bem meus pacientes, né? Às vezes acontece do paciente começar a terapia e não dar continuidade e dizer, não tô preparado. E ok, né? Tá tudo certo. Bom, ele vai voltar no momento que ele se sentir melhor pra isso, né? Não é uma coisa que tem que fazer. Porque realmente tem que ter coragem pra mexer nas coisas que estão lá, né?